Fala trader, bem-vindo ao meu canal. Hoje, a pedidos de muitos aí, pessoal que se me segue, que opera comigo na sala da Prime, me pediu algumas dicas e pediu para eu aprofundar um pouco no assunto de mesa proprietária, especificamente da The Fivers. O pessoal falou que não encontrou muita informação na internet, não tem muita gente no Brasil, pelo menos, que utiliza essa mesa. Porém, entre as prop farms é uma das maiores empresas ali, né? Ela está sempre no top 10 das mesas mais compradas na atualidade. Então, até tem a propaganda aqui do site que monitora e que você consegue comparar todas as mesas proprietárias. Ela tá, se você olhar, ela tá com nota 4.8. Diretamente nesse site ele tem todo o histórico. Lá você consegue comparar preços, opções de negociação e ele te direciona ali para uma melhor mesa proprietária para o que você colocar nos filtros que você quer operar. Atualmente a The Fivers lançou alguns planos novos, alguns tipos de contas novas. Eu não me aprofundei ainda em todos os detalhes dessas contas novas, mas basicamente agora a gente tem a opção de negociar futuros. Qual que é a diferença? Nas mesas primordiais da The Fivers, você negocia CFD. Então, o que é o CFD? É um ativo baseado na movimentação de um ativo principal. Então, por exemplo, a gente não opera Nasdaq direto. A gente não, as nossas ordens, ela não vai para diretamente para a bolsa de Nova York e aonde é executada lá, como no caso nosso aqui da B3. Da B3, todas as ordens que você coloca, independente da corretora, ela vai para a B3. Né? Nesses mercados, né, muito grande, isso não acontece. Então você negocia um CFD, que é baseado no movimento do ativo principal. Ou você pode negociar o ativo futuro. Então, se você, dependendo da corretora que você negocia, você tem lá o MNQ e o NQ, que é o mini contrato, e o contrato cheio do índice futuro. Na The Fivers, pelo menos nas contas que eu tenho, né, sem ser essa novidade do futuro, você encontra o ativo NAS 100, que se você pegar o ativo tanto num trade view sem ser o futuro, vai ser exatamente o gráfico que tem aqui. Qual que é a diferença dele? Não, graficamente falando, não tem diferença. Porém, o índice futuro ele vai ter ou ele vai estar num preço maior ou menor do ativo atual. Então, se no ativo atual o Nasdaq está em 25 mil pontos, aqui no futuro ele pode estar em 25.500. Porque a projeção para o futuro é que suba. Ah, não, o MNQ está em 24.500.
Então quer dizer que a projeção para o futuro que está sendo especulado para o ativo futuro é que ele venha a cair. Quando esse ativo futuro está próximo do seu vencimento, né, e todos os ativos futuros ele tem uma data de validade, o preço ele vai estar bem aproximadamente com o outro ativo. Quando troca o contrato, quando troca contrato mesmo, quando troca, ele dá essa diferença e ao longo do tempo ele vai se aproximando. Mas graficamente falando é a mesma coisa, é o mesmo gráfico, o mesmo movimento, não tem distinção. E um outro ponto que eu gosto, né, que eu acho como vantagem, ainda mais para quem é iniciante e não quer operar com capital muito alto, mas quer continuar operando. Nasdaq, por exemplo, é um ativo que os stops são um pouco pesado para o iniciante. Né? Se você tem uma conta de $100 e operar o índice futuro, provavelmente em uma semana aí você já vai ter que fazer outro aporte. Porque cada stop médio ali vai ser de $12 a $25. Agora, o ativo CFD de Nasdaq, ele é 20 vezes mais leve. Então aqui você consegue negociar a $1, eu acho que até 50 centavos de dólar com o contrato fracionado ali 0,01 você consegue. Então, para quem é iniciante, quer uma conta que você quer que dure muito tempo, você não quer perder ela rápido para ter que comprar uma outra conta, você ainda está na fase de estudo, você pode operar lá com 50 centavos, $1. Depois, conforme seus estudos vai avançando, você pode subir para $5, $10 e daí para frente o seu gerenciamento que manda. Mas essa vantagem, né, até onde que eu enxergo uma vantagem, você operar com 20 vezes menos peso do que o ativo futuro, te ajuda nesse gerenciamento inicial. Depois que você adquiriu um certo conhecimento, uma certa bagagem, não faz diferença, né? Porque você pode operar com uma conta de $25 mil em outras corretoras, em outras mesas, sem problema. E já falando desse detalhe de você operar pequeno no início, a The Fivers você só precisa comprar o teste. Você não precisa renovar o teste. Então não tem validade. Se você ficar com 6 meses com uma conta, depois eu chego nos planos lá. Se você comprar, por exemplo, uma conta de $2.500, você vai pagar $12. Você pode ficar 6 meses com ela que você não vai ter nenhum custo adicional. E você vai ter uma margem aí de $300 para operar, para poder perder nesse período, sem ter que comprar um novo teste. Então, dando uma passada aqui nas opções de teste, como eu falei, as que eu utilizo e conheço a fundo, temos aqui a de uma etapa, 2 etapas, 3 etapas. Essa parte aqui de futuro, como eu falei, é uma modalidade nova. E ela tem a parceira que é para ações. Então, aqui no CFD você vai encontrar Forex, índices e metais em geral. Aqui você vai encontrar os ativos, né, se você quiser operar as ações americanas, nessa corretora parceira aqui você encontra.
Então aqui no plano de uma etapa, então o que seria isso? Você compra o teste, bate a meta e a próxima etapa já é a etapa de saque. Você até o hypergrowing, crescimento rápido, né? Você acelera o processo, mas não quer dizer que seja conta mais barato, né? Se você pega uma conta inicial aqui de 5K, onde você pode perder no máximo 6 total e no diário 3, e tem que fazer aqui 10% para passar para outra etapa. Então você tem que fazer aqui $500 e só pode perder $300 aqui. E ela custa $260. Então é uma conta que te financia mais rápido que outras, mas você tem o custo a pagar. Então bateu essa meta de $500, na próxima etapa já é a conta financiada. Você fechar o mês aqui com $100, você já pede o saque de $100, né? Distribuição até 100% e sem limite de tempo. Tem esse bônus aqui, né? Quando você chega nessa etapa, ou ele tem algumas contas que ele te devolve o valor inicial, ou ele te dá um bônus para você adquirir uma outra conta. Então, a maioria delas, né, principalmente a de 2 etapas, que é o padrão entre as mesas proprietárias, eles devolvem o dinheiro que você investiu e ainda te dão um bônus para você comprar uma outra mesa. Só para fechar então aqui de uma etapa, você vai descendo aqui, você vai vendo as informações. As regras, apesar de não são muitas regras, elas são bem focadas ali em questão assim de você não agir de má fé. Então, o que seria isso, né? Você entrar com um copy trade, você comprar várias contas e uma você programa para comprar e outra você programa para vender. Ou já vi pessoas que fazem isso em momento de notícia. Então, na The Fivers, notícia, você só pode negociar após 2 minutos. Que para o meu operacional atende muito bem, porque eu não opero candles de 1 minuto. Então eu só vou operar depois que fecha um candle de 2 minutos. Então me atende muito bem. Isso nunca tive problema, nunca recebi uma notificação por operar notícia na The Fivers. Então, e essa conta você pode fazer um crescimento até 4 milhões. E o que seria esse crescimento? A cada 10% da conta, você começou na de 5K, fez $500, sacou, tá no seu bolso já. Eles vão lá, te dão uma conta de 10. Na conta de 10 você fez 1K, eles vão te dar uma conta de 20. Na conta de 20 você sacou 2K, eles vão te dar uma conta de 50. E por aí vai até a conta final de 4 milhões. Aqui tem essa regra de quantidade máxima de conta, né? Você só pode ter no máximo 40 mil em contas. Por exemplo, uma conta de 20, uma conta de 10, duas contas de 5. Até mesmo para você não fazer essa jogada que muitos na má fé fazem.
compra 10 contas. Coloca um replicador onde que 5 contas vão entrar invertido das outras 5 contas. Você simplesmente vai lá, coloca uma ordem no gráfico e passou algumas horas, você reprovou 5 contas e aprovou 5 contas. Aí você vai lá e faz isso de novo com uma conta financiada, onde você, sei lá, vai aprovar 2 contas e vai reprovar 2 contas. Aí você vai chegar na fase de saque com 2 contas. Simplesmente você vai lá, faz a mesma coisa, faz um lucro de $1.000 lá e saca. Né? Matematicamente falando, você chega num valor de saque que paga todo o investimento. Mas aqui eles já te limitam na quantidade de contas e até mesmo o tamanho das contas. Você não pode ter mais de uma conta. Né? No caso aqui até 5K tem 2. Né? Você não pode ter muitas contas iguais também. Tem uma outra regra em outra mesa, outra opção aqui, que fala assim, você só pode ter uma conta de cada tamanho. Pensando em impedir essas malícias. Né? E a plataforma MetaTrader. E você pode operar Forex, metal, índices e cripto. Fora isso, não tem tanta regra. Aqui é a tabelinha do crescimento. Então você está nessa conta, tem que fazer isso, que ele vem para cá. Inicialmente o payout é baixo, mas é que se você começa sempre na primeira conta, o payout é de 50%. Aqui se você cresceu do 5 para 10, já não é esse daqui, é na faixa de 75. Mas se você entrou na conta de 10, o primeiro saque é 50. Se você comprou a conta de 20, os primeiros saques é 50%. Conforme daqui para frente é só com crescimento que você chega, aumenta a participação. E chega aqui até 4 milhões, não tem mais meta, que é o limite dela, e você participa ali dos lucros entre 80 a 100% dos lucros. Né? Tem alguns contratos que já vem com 100% do lucro quando você chega lá. Essa de a Hypergrow, eu não fiz nenhum teste ainda, para mim não achei nada interessante. Eu gosto mais do padrão mesmo de todas as mesas, que é o de 2 etapas. Temos essa de 2.5, que é nova, foi adicionado recentemente. Até um tempo atrás, a menor que você poderia comprar era de 5K. Então, a de 2,5 ela custa aqui $19. Tem o clássico, né? Aqui também tem uma modalidade nova. Começou a ter muita divisão agora, mas basicamente as regras são as mesmas. O que eu conheço bem é a clássica, que você, de novo, não tem prazo para aprovação, você só precisa pelo menos 3 dias bem operado. Tem uma regrinha de vamos dizer, performance mínima. Você precisa pelo menos 3 dias durante a sua jornada de aprovação fazer um fechamento positivo de 0,5% da conta, que é normal, não é algo que você faz todo dia, mas em um mês, pelo menos 3 vezes você consegue bater
esse número, né? Você não precisa operar mais que 3 dias se você bater a meta no 3 dias consecutivos. Mas pelo menos precisa de 3 dias bem operados ali para eles te darem a aprovação. A perda diária 5%, perda máxima 10%. Aqui eu começo a enxergar as vantagens, né? O alvo é menor. Então, aqui a gente tem $250 de margem para trabalhar o nosso gerenciamento e eu só preciso fazer $200 para passar de fase. Custo $22. Passando dessa fase, ele já me dá um cashback aqui de $2 que eu posso comprar outra conta. Depois que passa no primeiro teste, ele vem para a segunda, que em algumas mesas é um processo de você zerar o drawdraw, né? Você fazer um colchão, fazer aquele pé de meia. Na verdade, nenhuma mesa proprietária ela é uma instituição de caridade, né? Você precisa provar que você sabe operar. Depois disso, você precisa fazer o seu capital. Vamos dizer assim, nessa fase, a mesa começa a correr risco com você, porque ela vai te liberar 10% da conta lá para você operar e você pode acabar perdendo dinheiro dela. Mas conforme você vai ganhando, aqui você nessa fase tem que fazer 5%. Conforme você, sei lá, faz $50, o risco da corretora já diminui $50. E você só pode perder aquela faixa fixa. O valor que você já ganhou, né, que a gente chama de drawdraw, você não pode mais perder até esse valor. É sempre para cima, sempre crescendo. Isso é uma forma das mesas se protegerem também. Não é todo mundo que vai dar prejuízo para elas. Quanto menos ela conseguir estancar ali o prejuízo, né? Como eu falei, né? Não existe instituição de caridade. E bateu a meta de 5% dessa conta, que agora aqui é $125, você já recebe o seu pagamento de volta, né? Eles não têm interesse de ganhar dinheiro com venda de mesa. Você passou, eles devolvem o seu dinheiro e aí você recebe a sua terceira conta, que é a conta financiada. Mesma coisa, você precisa fazer 3 dias bem operado na sua jornada. Não tem limite de prazo para você permanecer nessa etapa. Stop loss diário de 5%, total de 10% e o alvo de 10%. Mesma condição da outra conta. Aqui você bateu $250, eles vão te entregar uma conta de 5, vão te entregar uma conta de 10 e vão indo. Aqui nessa modalidade, se eu não me engano, é até 500k. Né, que vem explicando aqui mais abaixo. As regras praticamente são as mesmas, né? Você não pode deixar de operar mais de 30 dias, né? Praticamente, se você não operar em 30 dias, quer dizer que você abandonou mesmo. Você pode, isso aqui é uma vantagem que eu gosto também, você pode deixar as operações de um dia para o outro, você pode segurar, você pode fazer swing trade nos ativos. Tem algumas mesas que você obrigatoriamente tem que encerrar uma certa hora do dia, mesmo que
você comprou ou vendeu na abertura. No horário de fechamento do pregão, até aqui você tem que encerrar a sua operação. Aqui não. Aqui você pode segurar as operações ali. Se eu não me engano, você só não pode segurar de finais de semana. Você pode segurar over the week, né? Você não pode segurar de final de semana, mas se você abrir uma operação de segunda-feira e encerrar na sexta, tá perfeito. Você só vai pagar o swap dessa operação, né? Cada dia que passa, você acaba descontando uma taxinha ali sua, mas é uma taxinha mínima. E a questão de operar notícia. 2 minutos antes ou 2 minutos de uma notícia de alto impacto, 3 estrelas, você não pode abrir uma operação. Então, estou posicionado no ativo, está subindo, está descendo, veio a notícia e foi a meu favor. Eu vou ser penalizado? Não. Você comprou aqui, comprou há 1 hora antes. O ativo só foi. Perfeito. Agora, se também cair e pular sua ordem, eles não são responsáveis por conseguir executar sua ordem no seu 0 a 0, por exemplo. Então, basicamente é isso que eles querem se proteger também. E aquela questão das pessoas que pegam várias mesas, pegam uma notícia e fazem aprovação de umas e reprova de outras. Os ativos permitidos, plataforma, conta tipo hedging. Você pode abrir várias operações ao mesmo tempo, até mesmo no mesmo ativo. E aqui é aquela regra igual. Você só pode ter uma conta de 2.5, uma conta de 5, uma conta de 10 ou de 25. Aqui, se você já abriu uma conta de 10, você não pode comprar de 25. E uma conta de 50 ou de 100. Então, você só pode ter aqui no máximo 4 contas também, igual a regra anterior. E paralelo, você pode ter 3 contas da outra modalidade. Financiamento até 500k. Mesma regra do financiamento. Você começou com essa, bateu a meta, vai indo até chegar em 500k. Só que tem um diferencial. Acima de 350 mil dólares de capital, você já tem 100% do payout que você faz e mais um salário fixo de 4 mil dólares. Então você vem operando bem. Chegou nesse nível, eles te contratam, né? Você começa a receber um salário só por estar operando com eles. É claro que você chegar no nível desse, 4 mil dólares vai ser só um agrado, né? Você vai estar fazendo muita grana já. Né? E isso perpetua até o último estágio, que é um salário adicional de 10 mil dólares. É um bom plano, é um bom incentivo para os traders. A visão que eu tenho, né? Essa mesa ela não quer o seu dinheiro, ela não quer que você compre testes e reprove. Ela quer que você compre testes, passe, ela te devolve o seu dinheiro, te incentiva você a comprar mais um outro teste, continuar na jornada, e quanto mais você ganha, mais ela quer que você ganhe e continue com ela. Isso é fato, né? Se você está operando muito bem, agora com esse nível de inteligência artificial que nós temos, né? Eles conseguem analisar os seus dados, ver o potencial em você
E não é à toa que eles vão pagar 100% do que você está fazendo. Porque do outro lado eles podem estar multiplicando suas operações 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes a sua operação. Então você está ganhando uma parte, mas eles podem estar ganhando 99 partes da sua, né? Então, por isso que você recebe 100%, né? Uma bonificação pelo seu bom desempenho. E a terceira modalidade, o bootcamp, né? Trilha, né? Um caminho mais longo, ela é de 3 etapas, né? Essa de 20k é nova, inicialmente só tinha de 100 e 250. Então você tem a etapa 1, mesmo que é uma conta de 20k, você começa com uma conta de 5, você precisa fazer 6% da conta, custa $22. Você bateu essa meta, eles já vão te entregar uma conta de 10. Bateu essa meta, você vem para o terceiro teste, teste de 15. Bateu essa meta, você já entra na conta financiada, que você já tem aqui um alvo de 5% pelo menos para começar a sacar. Depois daí entra na fase de crescimento, né? Mesma regra das outras. 10% aumenta o seu poder de negociação. Todas não têm prazo de operar. Ela não tem stop diário, só na fase financiada, que aí eles conseguem limitar as suas perdas, né? E essa é a única que tem taxa de ativação. Então você, como o potencial dela é uma conta muito grande, né? Você pode chegar a 4 milhões e relativamente um custo baixo, você praticamente não paga o valor da conta para entrar. Você paga quando você for aprovado. Então, para você ativar essa conta, essa é a única conta que tem essa taxa, né? Ela não te dá o cashback do seu valor e você faz esse adicional aqui. As regras simples como todas as outras mesas, né? Você só pode ter até 4 contas, ou seja, uma de 250, uma de 100 e até duas de 20. Mais que isso já não pode ter mais. Você não pode deixar de operar 30 dias. Pode segurar operações de final de semana. E você pode segurar de final de semana também, mas ele já avisa que o custo é um pouco alto. Se você tiver mais que 5 violações das regras, automaticamente eles encerram a sua conta. Então, assim, é bem reduzido a quantidade de regras. Não tem muito, né? Pagamento a cada 14 dias. Não faz tanta exigência. Essa aqui é legal, né? Tipo, se você tem que operar com stop loss, você não pode operar sem stop loss. Senão você descumpre uma regra básica. Começando com a 20k, você tem aquele pagamento mais reduzido no início, mas depois que você já entra no crescimento, já normaliza o pagamento e daí vai aumentando. Aqui ele tem duas contas de 100k, né? Duas modalidades,
Se você está crescendo daqui, você olha esse. Se você já entrou nessa de 100, você olha daqui para baixo. Então, por isso que aqui volta um pagamento menor, porque é quem ingressa nessa conta. Mesma coisa da de 250. Se você começou aqui, você vai ter essa redução inicial, mas depois que vai crescendo ele volta ao normal. E você pode chegar até aqui os 4 milhões e pagamento de 100%. A partir daqui já é tudo 100%. A partir de 2 milhões e meio já você fizer é integralmente seu. Então esses são os planos que eu conheço, né? Tanto o único que eu nunca fiz teste é o de uma etapa, de 2 etapas. De 2 etapas, e essa de 3 etapas eu tenho conta. Né? Tô na jornada para os 4 milhões, né? É o meu plano. E como que é, né, o painel da The Fivers, praticamente. Você tem aqui, quando você loga, você tem aqui o painel, o dashboard da sua conta. Aqui. Aqui ele te mostra o gráfico de como que está a sua performance. Vai rabiscando aqui o gráfico. Esse eu comprei uma conta aqui só para gravar com vocês. Só para apresentar aqui os dados. Então começa com uma conta de 5 mil. O que eu acho interessante é aqui em cima tem todo o passo a passo da evolução. Como a regra é bem transparente, né, de como você pode fazer o crescimento da conta, aqui em cima ele já te mostra em que fase que você está e aonde que você pode chegar. Então, começando aqui, depois você vem para essa conta, vem para essa conta e vai indo. Se você arrastar a tela, ao final você vai encontrar a conta de 4 milhões. Então aqui ele mostra quantos dias a conta está ativa e sem operar. Você não pode passar os 30 dias, aqui ele já vai te avisando. Qual que é o limite máximo de perda, qual que é o resultado do dia, tanto no loss, e aqui o resultado total, né? O mesmo daqui. Então, para passar, você precisa chegar em 5.300. Aqui ele vai mostrar uma linha com a perda máxima, em amarelo. Ele mostra a sua perda diária, em verde o seu resultado, o valor que você tem acumulado. E aqui embaixo ele tem todo um painel indicando como que está a sua taxa de acerto, qual que é o resultado da sua semana, como que está a curva do seu desempenho diário. Aqui ele lista todas as operações que você tenha feito aqui e os dados, aqueles mesmos dados, né, que eu uso no meu diário de trade. Qual que é o maior loss, o loss médio, o ganho médio, o maior ganho, o tamanho máximo de operação, o tamanho médio de operação que eu faço, quanto tempo que eu fico em cada operação, né, a média. Então ele já te dá alguns dados estatísticos aqui. E aqui é a sua taxa de acerto. Então é um painel bem didático, bem intuitivo.
bem simplificado, e eu acho sensacional essa escalada aqui, acho que mostrando até onde que você pode chegar. Então é basicamente isso. Não me aprofundei muito em alguns detalhes, porque eu acho que não tem tanta coisa assim que impeça, né, de você operar bem com essa mesa. Como eu falei, ele acaba limitando ali as regras para você não agir de má fé. É você querer fazer um copy trade de um sinal, né? Você pegar o sinal de alguém, né? Você não tem problema de fazer copy trade das suas operações, né? Eu faço copy trade das minhas operações e nunca recebi uma notificação falando que foi identificado algo ilegal, porque mesmo que é um copy, o ponto de entrada, o fluxo naquele ponto de entrada é mínimo, né, comparado com um, algum, algum trader que forneça o sinal para cópia. Imagina que você forneça um sinal e tenha 1000 contas negociando no mesmo preço, né? Então isso sim é mais fácil de ser identificado e é uma prática que eles consideram ilegal. É uma prática ilegal, a grosso modo? Não. Você pode comprar, né? Você pode adquirir um plano desse, mas eles não aceitam que você utilize isso na plataforma deles. Eles querem que realmente traders estejam empenhados em operar para eles, não, não uma forma fácil de ganhar dinheiro no mercado. Os dados de negociação ficam aqui, tem esse cadeadinho aqui, você clica, você vê o número da conta, ou qual que é o servidor que você tem que logar. Esses são os dados para o MetaTrader, né? Então ficou até um pouco mais extenso aqui o conteúdo, mas acho que foi abordado todos os pontos principais aí. Mas se ainda ficou com alguma dúvida, me manda a mensagem que a gente pode bater um papo aí e esclarecer todas as dúvidas.